Olá pessoal, nós vamos falar agora da tríade dos corporais, que são os tipos 8, 9 e 1, tá? O tipo 8 vai ser a raiva para fora, mais externada. O tipo 9 vai ser a negação da raiva. Que raiva? Raiva, não tô sentindo nada. E o tipo 1 vai ser o engolir a raiva, vai ser o ressentimento, a raiva que existiu, mas ela não foi mostrada, tá? Bom, quando a gente fala, pessoal, do tipo 8, a gente está falando da energia da luxúria. E o que é a luxúria? A luxúria nada mais é do que a intensidade. A intensidade, às vezes, por uma reação um pouco mais exacerbada, mais forte, por pequenas coisas, tá? Luxúria aqui nada mais é o sentido do intenso, daquele que é muito. Ele é luxurioso, é muito. Bom, quais são os talentos do tipo 8? Ele identifica injustiças facilmente, né? Aqui esses tipos aqui usam muito, quase que uma coisa de cheirar quando tem injustiça. Ele é muito autêntico, ele é verdadeiro, ele defende os mais fracos, ele é extremamente hands-on, ele é fazedor, não tem preguiça, ele não esmorece. Eu digo que o tipo 8, ele vai abrindo caminho assim nas empresas, em projetos que ninguém nunca fez, ele vai lá e faz. Ele é muito transformador, ele vai direto ao ponto, é alguém bastante protetor. É gostoso estar com o tipo 8, porque ele protege, ele faz as coisas, ele faz pra você, ele é bastante cuidador muitas vezes, né? E ele é um cara muito fazedor, tá? O tipo 8, pessoal, ele às vezes, ele pode ser um pouquinho assim, pensar um pouquinho de uma forma, um pouquinho da vingança, né? De olha, mas ele não guarda, ele é daqueles que explode, ele pode ter uma explosão, porque ele tá lá na tríade da raiva, ele explode, depois que passou, pronto e acabou. A busca do tipo 8 é o controle. É importante você guardar isso, tá? Duas coisas, a busca e o mecanismo de defesa. E claro, a paixão do tipo. Isso aqui é o enneagrama da personalidade. Então nós estamos falando da paixão de cada tipo. Aquilo que ele mais anseia no coração dele. E aqui a gente fala da paixão da luxúria, que é a intensidade, e o que ele busca internamente. Lembra que a gente não vai olhar o comportamento. Sempre que você tiver em dúvida entre dois ou mais tipos, olha para o que cada tipo busca. Isso é bem importante, tá? E o tipo 8, ele busca o controle. É bem comum, frequente, né? Em reuniões, em empresas, líderes tipos 8, eles às vezes não percebem o quanto eles estão querendo controlar o ambiente, as pessoas, enfim. E aí ele tem aquela crença de que ele precisa ser forte, assertivo, justo, prático, né? E ele é, tá? O tipo 8, ele tem um mecanismo de defesa dentro dele, que é a negação. Ele nega aquilo que não está relacionado a um conceito de verdade, de justiça. Ele nega e reprime a própria vulnerabilidade, porque ele acredita que ele tem que ser forte o tempo todo. E aí o que é bastante curador para um tipo 8 é entrar nas emoções dele, nos sentimentos, nas dores muitas vezes, né, nas dores físicas, nas dores emocionais. Às vezes tem tipo 8 que nem dor física sente, ele tá ali, alguma coisa tá doendo e ele continua fazendo. E eles têm também, às vezes, muita culpa por não fazer nada, eles não conseguem muitas vezes parar de fazer. Tá? Então o tipo 8 é o tipo da luxúria, da intensidade, é aquele que quando chega você fala, não sei quem chegou, mas chegou alguém, porque ele é muito enérgico, né? Muito fazedor, muitas vezes ele fala sem filtro, quando ele perde consciência, quando ele espirala para níveis de consciência mais baixos, ele faz tudo, ele perde presença, e aí ele faz tudo mais mecanicamente. Ele fala, eu tenho tipo 8 que fala, Yara, faz 3 meses que eu não sei o que eu faço, eu tô vindo mecanicamente, e ele é um dos tipos de mais facilidade para perder presença. É um tipo muito forte, é um tipo que tem um coração gigantesco, de verdade, ele acessa muita emoção, mesmo, embora não esteja na tríade dos emocionais. Tá? Ele é um tipo instintivo, reativo, fazedor, o justiceiro do enneagrama. Quando a gente fala, pessoal, do tipo 9, nós estamos falando aqui da energia da preguiça.
E não é que o tipo 9 não faz nada, né? A paixão da preguiça é uma paixão da preguiça por ele mesmo, né? Pelas coisas dele, porque pelos outros ele faz. Bom, quais são os talentos do tipo 9? O tipo 9 harmoniza, ele inclui as pessoas, quem tá de fora ele vem incluir, ele é mais estável do ponto de vista emocional, ele gosta muito de ajudar as pessoas, ele identifica muitas vezes o que o outro está sentindo, está pensando, ele é um tipo regular. Ele é bom em solucionar conflito, quando tá todo mundo, né, dentro de casa correndo ou na empresa, todo mundo nervoso, ele fala, calma gente, calma, né? A busca dele é por paz e harmonia. Tá? Ele vai sempre buscar a paz e harmonia. Então, muitas vezes, na hora de ter uma conversa mais tensa, eu digo um diálogo mais robusto, que às vezes é necessário, ou divergir de alguém, ele fala não. Né? Eu conheço pessoas que falam assim, se for para competir com alguém, eu também não quero, eu nem quero. Então, ele vai sempre buscar a paz e a harmonia, mas lembra, ele muitas vezes me lembra um vulcão, sabe? Um vulcão. Só que não em erupção, um vulcão inativo. Porque diz a lenda que quando um tipo 9 entra em erupção, não é uma coisa pequena. Por quê? Porque tanto tempo negando a raiva, se essa raiva vem, é alguma coisa muito forte, tá? Reparem que ele nega a raiva, mas ele está na tríade dos corporais, cuja emoção principal é a raiva. A emoção dominante aqui é a raiva. Ele está no centro da tríade, mas ele é tido como o contratipo. Ele nega a raiva, tá? Bom, tipo 9, ele é bom também para assumir papéis rotineiros, assim, que não demandem muita energia, muita atividade. Ele vai fazer esses papéis assim, bem legal, tá? Bom, o mecanismo de defesa do tipo 9, pessoal, é a narcotização. E o que é a narcotização, né? É um esquecimento de si, é meio que um adormecimento mesmo, um entorpecimento, né? E aí ele muitas vezes ele não vai fazer tantos esforços, parece que ele tá meio assim no mundo da lua muitas vezes, mas lembra que esta preguiça não tem a ver com os outros, muitas vezes é uma preguiça em relação a ele mesmo. Tanto que o tipo 9 não é um tipo que tem agenda vazia de jeito nenhum. Ele vai, dependendo também, muitas vezes, da ordem de instintos deles. Você quiser saber o que é instinto, vai lá no meu canal do YouTube, olha lá o vídeo que tem os 3 instintos do Enneagrama. Dependendo da ordem dos instintos, ele vai ser muito fazedor, tá? Esse tipo de narcotização é o que vai dizer pra ele assim, não, eu tô bem, tá tudo bem, imagina, tá tudo certo. Você tá precisando de alguma coisa? Não tô precisando de nada. E muitas vezes, né, não tá bem, porque não tá tudo bem o tempo todo, tá? Esse é o tipo 9. Quando a gente fala do tipo 1, a gente fala da paixão da ira, e que aí vai trazer aquela raiva, que é a raiva não tão aberta como o tipo 8, mas é uma raiva mais dentro, lá dentro, engolida, guardada, ressentida, tá? Quais são os talentos do tipo 1? Tipo 1, eu diria que se eu tivesse a chave, né, de um cofre com os meus maiores tesouros, eu daria para um tipo 1 guardar essa chave. Ele é tido como um tipo muito correto, frequentemente organizado, disciplinado. Isso vai variar um pouquinho com a ordem dos instintos, tá? Mas aí a gente vai ter um tipo 1 muito correto, que trabalha muito em aprimoramento contínuo. Ele faz follow-up, ele é responsável, é um tipo que gera muita credibilidade, né? O tipo 1, ele vai olhar sempre para o que é certo fazer e não para o que é errado, tá? É como se ele pensasse, ele fala, né? Muitas vezes é muito comum em painéis de treinamento, ele fala assim, eu carrego o meu piano, e se cada um carregasse o seu piano, o mundo não ia estar desse jeito. Tá? Ele vai olhar, ele vai ser o perfeccionista do Enneagrama, porque ele vai buscar a perfeição. E onde tem tipo 1, vai ter um aprimoramento contínuo, vai ter uma qualidade de trabalho entregue que é muito legal. Não pede para um tipo 1 fazer alguma coisa mais ou menos certa.
Sabe, pegar uma coisa daqui, um orçamento daqui, botar lá, ele vai falar, não vou fazer. Isso tá errado, isso não é certo e eu não vou fazer, tá? Bom, ele é atento aos detalhes, é aquele que vai olhar aqui e vai ver o que tá errado, o que é essa manchinha aqui que tem na mandala, enfim. Vai ser alguém que tem valores muito altos, né? Ele vai ser muito consistente nos valores dele. Tipo 1, ele é muito leal e amigo, a gente fala que ele quer dar jeito na vida de todo mundo, né? Menos na dele. Ele é exigente, ele é responsável. Muitas vezes o tipo 1, pessoal, ele é mais tenso, né? Ele vai ser muito comum, por conta da energia da ira e de buscar essa perfeição o tempo todo, ele ter problema de bruxismo, pressão alta, problemas estomacais. Por quê? Porque ele sente a raiva, ele engole a raiva, fica tenso, fica muito crítico muitas vezes. Quando ele perde consciência, ele vai ser bastante crítico e detalhista, tá? O que ele busca? Ele busca qualidade, ele vai buscar perfeição de tudo, ele vai elevar muitas vezes a qualidade do trabalho entregue. E é legal porque o tipo 1 ele é especialista em achar erro. Se você pega, sei lá, eu pego um texto e dou para um tipo 1 e falo, olha, eu acho que eu escrevo bem, mas eu dou para ele e falo, acha um erro aí? Ele acha, tá? Ele vai ser especialista em encontrar erros. Ele pensa muito com duas caixinhas, com a caixinha do certo e a caixinha do errado na cabeça dele. Ele tem um mecanismo de defesa, que é um mecanismo de defesa em que ele se opõe a tudo aquilo que ele vê dentro dele que seja mal, que seja ruim, né? Desejos, anseios. Ele vai neutralizar a raiva e a culpa dele e ele vai dizer, não, eu tenho que ser correto. Isso é um controle das reações dele, né? Ele vai ter um controle maior de falar, eu não posso fazer errado. Só que é aquele errado e o certo que estão dentro da cabeça dele, de acordo, né? Com aquilo que ele pensa, não existe uma verdade universal, mas ele acha que a verdade dele, muitas vezes quando ele perde consciência, ele acha que a verdade dele é a verdade única, tá? E aí ele vai ser o perfeccionista. As frases do tipo 1 são, eu quero o que é correto, né? Eu tenho razão, ele é muito idealista, né? Ele deseja um mundo muito perfeito, com pessoas muito perfeitas. E aí vai ter um caminho dele de entender que o imperfeito é um caminho para o desenvolvimento, tá? Essa foi a tríade dos tipos 8, 9 e 1. Tríade da raiva, dos instintivos, daqueles que são os mais reativos.